Pessoal, preste atenção. Não é aula de engenharia de prompt, não é aula de engenharia de IA, mas não tem como eu seguir com você nesse curso sem você entender pelo menos um conceito de um bom prompt. Para você não ficar refém daqueles postzinhos que o pessoal posta, copia e colhe o prompt. Por que o prompt funciona? Por que esse funciona e esse não funciona? Ah, esse funciona para essa ferramenta, esse não funciona para outra. Tá? Então eu quero trazer o conceito para vocês, explicando por que é bom a gente ter um prompt. Tá? Por que é bom a gente pensar como extrair o melhor dessas LLMs? Lembra na aula anterior que eu falei para vocês que eu pedi para a LLM pegar um código que eu criei e criar uma imagem do código. Ela foi lá, pegou meu código e fez uma imagem dela, do código. Porque o burro aqui que não deu o prompt certo. Não é? E você tem que aprender a fazer isso, porque senão vai acontecer isso com você também. Aí depois, a ferramenta não funciona. Às vezes não é a ferramenta. Às vezes o problema está na pecinha entre a pecinha que está usando a ferramenta, tá? Olha só, vem para cá. Eu, para não passar vergonha de novo com vocês, eu pedi a IA para ir lá fazer um cérebro, né? Para vocês, para explicar para vocês aqui como é que isso funciona. E ficou melhor do que eu esperava. Foi feito aqui no Gemini, né? Dentro do Nano Banana. Lindsay, por que o Gemini coloca essa logo aqui? Justamente para ajudar o próprio Google e as outras ferramentas para identificar que isso aqui foi feito com inteligência artificial. Mas dentro do próprio código da imagem, tá, já tem uma informação. Então não adianta você mentir para o Instagram que você fez aquela informação, aquele post com IA. Tá? Ele vai saber. Bom, não é aula disso. Preste atenção numa coisa aqui. Ó, delimitando o pensamento de um IA. Pessoal, pense no inteligência artificial, no LLM, como um grande cérebro que tem bilhões, trilhões, sei lá quantas informações espalhadas por todo esse ecossistema aqui. E se você fizer uma pergunta através de um conceito muito genérico, ela vai buscar isso dentro desse emaranhado de informações. Agora, quando você acerta no prompt, você delimita a área dos dados que você quer que ele busque. Olha só, a IA foi lá e fez um exemplo. Ó, como um chefe crie uma receita de massa vegetariana rápida e saborosa. Quando ela fala como um chefe, ela delimitou muita coisa aqui. Ela foi lá no pedacinho para ela se comportar como um chefe de cozinha e dar a melhor receita para ela. Porque ela está dando um contexto definido. Ela está dando um poder para essa LLM. Ela está empoderando. Eu quero que você pense como chefe de cozinha. É melhor do que você chegar e me dar uma receita vegetariana rápida e saborosa. Não, eu quero só a parte que ele pensa como um chefe. Isso evita níveis de respostas rasas, de alucinações. Tá? Mas não é só sobre isso, tá? Que eu quero falar com vocês. Eu fiz algumas anotações aqui para você, tá? Para a gente batendo um papo sobre qual é um componente ideal de um prompt, tá? Olha, eu separei aqui, e é o que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Quatro papéis que a sua LLM tem que assumir. 4 critérios você tem que utilizar. Primeiro papel aqui, na realidade, o primeiro ponto é o papel que ele deve assumir. Quem o chat deve ser? Olha só, que a própria IA já falou para mim. Isso aqui eu só pedi para ela, falei que ia dar uma aula sobre isso. O prompt que eu dei foi isso. Comporte-se, parará, parará. Eu quero dar uma aula sobre esse tema. Vou usar a analogia de um cérebro e quero que você crie uma imagem para mim. E eu não pedi para ela fazer esse contexto aqui. Mesmo assim, a própria IA disse que é assim que ela gosta do prompt, porque eu não pedi para ela anotar isso aqui, ó, como um chefe. E ela foi lá. Quem o chat deve ser? Você dá um papel definido para o chat. Tá? Tô dizendo chat aqui de uma forma bem tranquila para você entender. Fala Gemini, ou Cloud, GPT, sei lá. Quem você é? Assuma esse papel. Depois, você vai dar a tarefa, o que você quer que ela faça. Depois, você vai dar o objetivo. Tá? Qual é o propósito final dessa tarefa? Depois você vai dar os detalhes. Quais informações adicionais para ajudar a refinar essa tarefa? Linton, me dá um exemplo.
Vamos lá, por exemplo, agora que eu vou te dar um exemplo. Olha só. Passe isso aqui para o chat. Não anote esse prompt, gente. Eu quero que você entenda o prompt, tá? Você é um advogado sênior. Eu acabei de empoderar a minha LLM de um escritório especializado em direito empresarial. O que eu fiz aqui? Eu cumpri com o meu papel, tá? Depois, avalie o contrato fornecido, cláusula por cláusula, para encontrar ambiguidades, inconsistências e erros de português, tá? Aqui ela deu a tarefa. Eu disse, na realidade, o que eu quero que essa IA faça, tá bom? Depois, o objetivo, né? Inconsistência e erro de português. Use apenas fontes oficiais e siga a estrutura do parecer de referência fornecido, tá? E qual que é o objetivo? Qual é o propósito final? Né? Ela deu aqui, quer fazer um parecer fornecido, até trocou a ordem, não tem problema, tá? Detalhes, quais informações adicionais ajudam a refinar? Então, olha só, o que ela deu de informações adicionais? Use apenas fontes oficiais e siga a estrutura do parecer de referência oferecida. Aqui ficou claro qual que é o objetivo, fazer o parecer. Poderia até melhorar um pouco isso aqui, né? Isso aqui foi uma anotação minha, tá? Que eu pedi para ela poder desenganchar a minha anotação e deixar num contexto bem bonitinho para vocês. Então, a gente definiu um papel, criou uma tarefa, poderia até melhorar o objetivo, né? Com o objetivo de trazer um parecer elaborado para o cliente tal, empresário. Ela vai pensar, não, então é um empresário que vai ler, poderia ter melhorado. Mas que bom que isso aconteceu aqui para a gente entender esse contexto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar nessa aula aqui para você esse material, tá? Eu vou deixar esse material para você aqui entender. Sempre que você precisar consultar. Mas, ó, não crie pânico com isso. Então toda vez eu vou ter que ir no meu prompt e vou ter que... Não. Isso aqui vai ficando enraizado para você no seu dia a dia, tá? No seu dia a dia você vai aprender a utilizar esse prompt. Todas as vezes que eu vou utilizar hoje em dia eu já faço. Às vezes eu esqueço, sim, né, ali de colocar o objetivo mais claro. Às vezes eu esqueço, sim, de colocar detalhes, mas não tem problema. Isso é só para que você entenda quanto mais delimitado, quanto mais específica a tarefa, melhor vai ser a resposta da sua LLM. Tá ok? Então, quando você for dar qualquer comando, sei lá, vamos lá, quero criar uma logo para o meu escritório, tá? Vou ajudar vocês a fazer isso. Crie uma logo para o meu escritório tal. Não. Vamos pensar aqui, mais um exemplo. O papel. Comporte-se como se você fosse o maior design de escritórios de advocacia, de legal techs, por exemplo, de empresas de tecnologia, formado em Harvard, com mais de 20 anos de experiência em criação. Dei o papel. Crie uma logo moderna para o meu escritório. Dei a tarefa. O objetivo é transmitir seriedade, responsabilidade. Já coloquei o objetivo. Qual que é o detalhe? Tá? Vamos colocar o detalhe. Quero uma logo minimalista, sem utilizar informações jurídicas nessa logo, como balança, justiça, sem clichês. Esse é um bom prompt para você utilizar. Como eu disse, a aula não é de engenharia de prompt. Eu não quero que você se preocupe com isso. Eu só tenho uma responsabilidade como professor, como seu professor, de mostrar para você como que essas LLMs pensam, como que elas nos obedecem de uma forma mais efetiva. Para evitar que quando os robôs tomarem conta, não vier atrás de você. Para você não ficar brigando com a LLM, xingando a LLM, como eu mesmo já fiz várias vezes, tá? Às vezes eu perco a paciência. Mas isso vai evitar alucinações, isso vai evitar que você passe raiva com elas. Bora pra cima, pessoal. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, pode deixar aqui. Lembrando que eu vou deixar esse material para vocês aqui. Grande abraço.